Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e você está no Estudando a Palavra, o seu canal de estudos bíblicos aqui no YouTube. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, convide outro amigo que, como você, goste de estudar a Palavra de Deus. E se ainda não é, se inscreva, nos dê um voto de confiança. Se você não gostar, aí depois você sai. Meus queridos e minhas queridas, já pegaram aí as nossas ferramentas de estudo, Bíblia Sagrada, dicionário de língua portuguesa, caneta, óculos, quem usa óculos. Então hoje vamos estudar um tema bem interessante, que é o tema A Celebridade Celestial. Ei, será que existe essa celebridade celestial? Vamos analisar pela Bíblia, ver o que a palavra de Deus diz sobre o assunto e vamos começar abrindo nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que vai nos dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam que leitura rápida e interessante nos traz aqui, falando que nós não temos que lutar contra nossos semelhantes. Às vezes alguém te irrita, às vezes alguém te provoca, às vezes alguém quer fazer você sair da graça de Deus, mas você não tem que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades malignas que estão aí nos lugares celestiais. E eu gostaria de perguntar a você se você sabia que você é uma celebridade? Sim, você é uma celebridade. E eu vou te provar isso já aqui pelas escrituras, né? Se a gente for para o dicionário, lá na letra C, já deixei aberta, lógico, para facilitar, nós vamos ter que celebridade significa fama, notoriedade. Segundo significado, pessoa célebre. Pessoa célebre. Se a gente for lá para célebre, subir um pouquinho, de celebridade para célebre, nós vamos encontrar a seguinte definição: que possui renome, fama, famoso. Certo? Que possui renome, fama, famoso. Em outros dicionários, nós vamos encontrar que a pessoa célebre, singular, notória. Então, este é o significado de celebridade, certo? E será que nós somos celebridades? Vamos lá. Em outras palavras, quando a gente pensa em celebridade, o que é que a gente pensa? Nas pessoas que constantemente aparecem na mídia, na televisão, nas revistas, nos sites de fofoca. Aquelas pessoas que participam, são atrizes, atores, modelos, esportistas. A gente pensa geralmente nesse tipo de gente, né? As pessoas famosas, no sentido mundano. Mas a celebridade celestial, o que ela teria em comum e o que ela teria em desacordo com as celebridades mundanas? Em outras palavras, celebridade é aquela pessoa que está constantemente aparecendo na mídia, que é o conjunto dos meios de comunicação, e assim está sempre fazendo por onde ser notada e comentada, por ser uma pessoa bem observada pelos outros. Você, neste momento, está sendo uma pessoa observada. Há alguém que está agora mesmo comentando sobre você. Alguém te acha notável, alguém te acha singular, alguém te acha uma celebridade. Vamos ver isso aí lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Nossa Bíblia usada hoje é a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida. Eu gosto de informar porque tem gente usando aí a NVI, tem gente usando a NVT e de repente pode achar a leitura diferente, certo? Eu analisando aqui na minha casa vi que a maioria das minhas Bíblias são Almeida, Revista e Corrigida. Então, vou tentar nos próximos estudos bíblicos, que eu ainda não tenho prontos, usar as outras versões para dar uma variada aqui. Sim, eu falei qual a referência? Hebreus 12:1, é isso? Hebreus, vamos lá.
aprendendo a manusear a Bíblia também. Hebreus é aí uma carta lá no Novo Testamento, já para o finalzinho, depois de Tito, depois de Filemão, aí vem Hebreus. No capítulo 12, no versículo 1, estou aqui com uma cidadãzinha perto de mim, não se espantem se ouvir algum barulhinho dela, tá? Hebreus 12, 1 está dizendo assim para nós: portanto nós, eu e você, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Todos nós temos um objetivo de vida, certo? Todos nós temos um projeto de vida. E quando Deus, Ele nos chama para a obra, muita gente às vezes pensa que Deus só tem propósito, que só é uma mulher de Deus, um homem de Deus, aquelas pessoas que trabalham diretamente envolvidas na obra de Deus, né? Os ministros dos ministérios, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Não, você também pode ser uma pessoa de Deus fazendo o que você já faz no seu dia a dia, tá certo? Que é assunto para outro tema, vai entrar no outro tema, mas eu já começo a falar aqui para que você entenda que onde você está, no seu trabalho, na escola, se o seu trabalho é um comércio, por exemplo, é um trabalho mais informal, ou se você trabalha em uma empresa onde você tem que dar expediente, tem aquele horário X de entrar e X de sair, se você está em uma universidade, em uma escola, onde você está e o que você está fazendo está sendo observado por essa tão grande nuvem de testemunhas. Por isso que eu disse que nós éramos celebridades. Você é uma celebridade, você é uma pessoa que está sendo observada, você é uma pessoa que está na mira e na mídia celeste. E essa tão grande nuvem de testemunhas são quem? São os seres celestiais, que nos observam toda a nossa conduta. Inclusive, entre esses seres, logicamente, evidentemente, está aquele que tudo vê, que é o onipresente Deus, né? Aí a gente vai lá no livro de Salmos, no capítulo 113, Salmo, vamos lá para o meio da Bíblia, 113, no versículos 5 e 6, vai nos dizer assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Que interessante, né? Deus mesmo habitando nas alturas, ele vê tudo que está nos céus e na terra. E também por intermédio do Espírito Santo, né? Porque nós cremos num Deus que ele é triuno, ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, ele é Deus Espírito. E que nós cremos que o Espírito Santo está aqui conosco na terra a partir do momento que Cristo foi. O próprio Cristo, ele disse que ele teria que ir para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo está conosco aqui na terra, né? O nosso Deus onipresente, além de Deus, né? E de Jesus, o Deus Filho. Então, gente, essa tão grande nuvem de testemunhas, na qual o Senhor Deus faz parte, de testemunhar, de ver como estamos procedendo, eles estão nos vendo, e como pessoas que estamos sendo as celebridades, nós podemos causar a eles orgulho ou desgosto. Observando a luz das Escrituras Sagradas e também observando o comportamento das celebridades do mundo, nós podemos traçar um paralelo comparativo entre a celebridade secular, vamos chamar assim, né, como é convencionado no meio evangélico, quando a gente vai se referir a algo referente à vida aqui na Terra, a gente fala de vida secular ou vida terrestre, né? E quando a gente fala de algo referente ao céu, a gente fala vida celeste ou vida futura, né? Então, amém. Vamos lá. Se a gente for fazer uma comparação, nós vamos ver em qual perfil nos encaixamos. E eu peço a Deus que eu e você nos encaixemos no segundo perfil, ou seja, no perfil das celebridades celestiais. Vamos lá, primeira comparação. A fama terrestre é passageira e a fama celeste é eterna. Quantos de nós não já vimos programas de televisão que às vezes a maior manchete, o maior ibope, não estou gostando dos reflexos desse óculos, mas vamos lá. A maior manchete, o maior ibope é mostrar as pessoas, ex-famosos, pessoas que antes já viveram no glamour,
na glória total da sua profissão e hoje estão aí morando em rua, sendo moradores de rua, vivendo em associações. Quantas pessoas às vezes não pedem ajuda para sustentar essas pessoas que foram famosas, que foram célebres, né? Então, isso nos mostra que a fama terrestre passa. Tem atores que conseguem, até na velhice, serem contratados pelas suas emissoras, falando aí agora dos atores, né, que são os mais comuns da gente conhecer realmente, né, nesse ranking de celebridades. Mas tem aqueles que não, que fizeram sucesso enquanto crianças ou enquanto jovens e quando chegam na fase adulta já são desprezados. Então a fama terrestre ela é passageira e a celestial ela é eterna. Uma vez que a fama é eterna, ela vai acompanhar você para o resto da sua vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós nos comportamos, a maneira que nós nos comportamos, ela vai nos acompanhar para o resto da vida, está lá registradozinho e um dia nós vamos prestar conta de todos os nossos atos cometidos com este corpo, né? Então, vamos lá. Nossa fama celestial nos acompanhará para outra vida com as nossas obras. Através da nossa fama celeste, nós receberemos ou não um galardão do Senhor Deus. Aliás, receberemos ou não, porque aquelas pessoas que infelizmente não forem para o céu, né, que é outra história, aí é outro assunto aí pesado. Há pessoas que brincam com a coisa, que dizem que não há inferno, que o inferno é aqui mesmo. Meu querido, minha querida, pare de se enganar. O inferno existe e ai daqueles, ai, uma interjeição de dor, ai daqueles que vão para o inferno, porque lá é choro e ranger de dentes, lá é agonia, lá é desespero. Mas vamos considerar aqui a possibilidade de que eu e você que está me assistindo, nós vamos para o céu, amém? Então não vamos falar do inferno hoje não. Sabemos que existe e queremos manter distância de lá. Então o que a Bíblia vai nos dar aqui? Que versículo eu vou amparar aqui essa minha colocação? Mateus 5:12, que no Novo Testamento, o primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus 5:12, vai nos dizer que vá manuseando sua Bíblia, viu? Para você aprender a manusear a espada da verdade. Mateus 5:12 vai nos dizer o seguinte, na minha Bíblia e na sua. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, onde está o meu galardão? Onde está a minha recompensa? Pelas minhas obras, pela minha vida espiritual, pela minha abnegação, por eu matar um leão todos os dias, por eu ser contra a minha natureza, contra a minha carne, mas a favor do meu espírito, por eu ser inimiga do mundo e mais amiga de Deus. Onde está o meu galardão? Onde está a minha recompensa? Na pátria celestial, lá no céu. Então, é lá no céu onde nós vamos ter a nossa vida celestial analisada e vamos receber as recompensas pelos nossos feitos. Segunda comparação é que a celebridade mundana, geralmente, tá, pessoal? Geralmente, não vamos aqui dizer que são todos, mas em sua grande maioria, a celebridade mundana, às vezes se envolve em escândalos, até propositais. Quem não lembra aquela celebridade que está esquecida, que está aí sem ser convocada para alguns trabalhos artísticos e de repente se envolve no escândalo. Quando as pessoas começam a investigar a origem do escândalo, veem que o escândalo foi proposital, ou seja, aquela pessoa fez de propósito para voltar para a mídia, né? Então, a celebridade celestial, ela evita escândalos, ela não quer saber de escândalos, uma vez que o escândalo é mais uma oportunidade de aparecer na mídia. A celebridade mundana não hesita em tomar parte ou mesmo provocar um escândalo que lhe renda alguns momentos de fama. Já a celebridade celestial procura andar com discrição e evita os escândalos, porque a celebridade celestial, ela tem conhecimento, até deixei o dedinho marcado, do que está escrito em Mateus 17, versículo 1. Vamos lá, Mateus 17, já deixei até o dedinho aqui em Mateus, porque a gente ia voltar para cá. Olha o que está registrado aqui na Bíblia, gente, como é perigoso se envolver com escândalos.
Mateus 17. Versículo 1. Eu copiei uma referência errada aqui. Vou já dizer a vocês qual é. Que está escrito assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Eu vou deixar nos comentários essa referência, tá? Porque Mateus 17 primeiro, na pressa, viu, gente? A gente vai fazendo as coisas, a gente se confia, né? Ai, eu já conheço a Bíblia, conheço a palavra e vou fazendo bem rápido, mas até professor erra, viu? E é bom que seja filmado realmente para mostrar que eu sou uma pessoa normal como você, tá? Mateus 17:1 está dizendo aqui: 6 dias depois da transfiguração, né? Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Mas não se preocupem não, que eu vou deixar aqui para vocês essa referência nos comentários. Qual é a referência dos escândalos? Que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Aí lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 3, está registrado. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável. Eu 2, né? Socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 3, para você entender melhor, eu li o 2. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, se nós, celebridades celestiais, aquelas pessoas que estão sendo observadas, isso sou eu e você e qualquer pessoa, por uma tão grande nuvem de testemunhas, como a gente já viu na palavra hoje, né? Aqui em Efésios, aqui em Hebreus, né? Essa grande nuvem de testemunhas, ela começa a nos observar. E a gente começa a dar escândalo, a causar escândalo, nós que já recebemos a salvação, nós que já aceitamos ao Senhor Jesus para ser o Senhor das nossas vidas, então nosso ministério será censurado. Fatalmente, aqueles que pegam no arado não podem mais olhar para trás, tá certo? Porque quando você olha para trás, você vai dar motivo de censura, das pessoas desacreditarem se você realmente se converteu, se você realmente é uma pessoa de Deus, tá? A terceira comparação é que a celebridade secular ou mundana e a celebridade celestial, elas têm uma diferença nos relacionamentos. Certo? Agora estou falando de relacionamento amoroso. Homem e mulher, tá certo? Então, a celebridade celestial, ela busca manter a fidelidade, ela busca manter a monogamia, um parceiro, uma parceira, até que a morte os separe, né? Assim? Porém, a celebridade mundana, ela já tem os relacionamentos mais volúveis. É muito fácil nós vermos as celebridades trocando de parceiros numa velocidade impressionante. Pessoas que a gente vê de repente casando esse ano, quando é o ano que vem já estão se separando. Pessoas que trocam de namorados 6, 8 vezes durante o ano. Então, assim, são relacionamentos muito rápidos, onde a gente não consegue encontrar a fidelidade, porque essas pessoas já começam a se trair, os casados a adulterar, que é eu sendo casada ou sendo casado, no caso um homem, arranjar um amante, uma segunda pessoa para o meu relacionamento, então aí é o adultério. E no mundo das celebridades, isso é feito às claras, isso é feito assim de forma sem rodeios. As pessoas hoje em dia, elas não ligam, não estão se incomodando, estão achando até algo cultural. Olhe como o Satanás, ele é esperto. Como a gente está vendo a inversão dos valores, que o errado está saindo como certo e o certo está saindo como errado. Então, é muito natural, hoje as pessoas veem isso como uma questão cultural. Pessoas chegam a aconselhar em revistas femininas, essas revistas que muitas vezes assinamos achando que estamos fazendo um grande favor à nossa cultura e na realidade estão vindo completamente contra as nossas bases bíblicas, incentivando, é bom ter um amante para dar um gás no casamento. Gente, isso é adultério. Isso é algo que desagrada profundamente o nosso Deus.
E essa troca de namorados, que a gente sabe que também, outra mentira satânica que pegou nos dias atuais, é você confundir a vida de namorado com a vida de marido. Então, os namorados hoje, até algumas pessoas brincam e dizem que é namorido, porque é a mesma vida de marido, você vai ter relações sexuais. E isso, gente, na Bíblia é chamado de fornicação. Você está fornicando, você está ali, desculpem a expressão, é pesada, desculpem mesmo, mas é como um animal. O animal, ele não tem essa noção de parceria, de fidelidade, de ter um parceiro certo. O animal, ele sai, na hora que dá desejo, ele pega a primeira fêmea, né, o animal macho ou a animal fêmea, pega o primeiro animal que vê pela frente e já cruzam e já matam ali o desejo. Então as pessoas hoje, infelizmente, elas estão vivendo nessa forma animalesca. Não procuram guardar a virgindade, algo tão importante, tão bonito, você se casar puro, você se casar pura, descobrir no seu leito nupcial a nudez do seu noivo, a nudez da sua noiva, e aí ter uma vida sexual saudável porque a saúde, ela influi bastante aí na nossa vida sexual. Ela é bem interessante, todas as leis que o Senhor criou, que a gente vê no Antigo Testamento. Atenção às pessoas que só querem estudar o Novo Testamento, que desprezam os antigos, aqueles livros burocráticos, aqueles livros difíceis de entender, como Levítico, Números, o que é que pode me passar de bom. Ali há leis que hoje a ciência está estudando nos seus diversos ramos, principalmente os ramos biológicos, os ramos da medicina, que são leis que preservavam bastante o povo de Deus de doenças perigosas, doenças sexualmente transmissíveis, doenças transmitidas pela alimentação, por isso tantas restrições. Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ele não restringe por restringir. Ele não faz isso como um Deus autoritário, como um Deus tirano, que quer ser obedecido por ser obedecido. Não, tudo que o Senhor pede para a gente fazer acaba sendo benéfico para nós. Então, infelizmente, a gente vê muito isso no mundo das celebridades, uma troca de namoro, uma troca de parceiro sexual, porque os namorados são parceiros sexuais, a realidade é essa. Essa mentira satânica pegou no meio de muita gente, que antes as pessoas, elas tinham toda essa preservação, namoravam, mas esperavam o casamento para poder conhecer o sexo. E hoje as pessoas conhecem o sexo e quando se casam, já não há mais novidade, né? Como diz uma brincadeira aqui no Nordeste, quando vai para a lua de mel, tem só a lua porque o mel já acabou faz tempo, né? Então, é uma brincadeira aqui nordestina, viu, gente? Para descontrair, que o assunto é um pouco pesado, né? Mas a celebridade celestial, ela foca, tá certo? Na fidelidade. A celebridade celestial, ela tem amor, ela tem consideração, ela tem compromisso e fidelidade, primeiro para com Deus. Primeiramente para com Deus, depois para com seu parceiro. Quantos casamentos não entram em crise? Vocês estão pensando que casamento de pessoas evangélicas, de pessoas cristãs, evangélicos, católicos, os cristãos, né? Eu falo cristãos de uma forma geral, que verdadeiramente se dedicam a servir a Deus. Está pensando que às vezes não tem crise? Tem. Mas aí o que a celebridade celestial ela faz? Ela procura passar por aquela tempestade. Ela sabe que o sol vai nascer de novo. Ela vai orar, vai jejuar, vai buscar um encontro de casal. Vai dar o seu jeito, né? Para que o seu casamento permaneça. A celebridade mundana, às vezes, na primeira crise, às vezes é uma pequena tempestade que veio até para fortalecer o relacionamento, mas elas fazem o quê? Elas abandonam a parceria e já vão aí para viver um novo relacionamento. E assim vão colecionando relacionamentos e no final vai acabando dando errado, porque se o problema está em mim, não vai ser o outro que vai consertar. Eu preciso me consertar primeiro, ok? E vamos aqui amparar, biblicamente, tudo isso que eu falei aqui, em 1 Coríntios, volta aí um pouquinho, estávamos em 2 Coríntios, 1 Coríntios 7, 9. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, olha o que está escrito na palavra. Vou ler a partir do 8, para ficar bem
bem inteligível para todos nós. Digo, porém, aos solteiros e aos viúvos e viúvas, tem só viúvas aqui, mas serve para os viúvos também, tá? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas e viúvos, que lhes é bom se ficarem como eu. Isso aí foi Paulo dando esse conselho, né? Paulo, ele era uma pessoa muito controlada, né? Mas, ele diz aí, mas, né? Você deve ter suspirado e ter dito, ainda bem. Você solteiro, você solteira, você que está livre para casar de novo. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Casem-se de novo. Por quê? Porque é melhor casar do que abrasar-se. Tá vendo? É melhor casar do que abrasar-se. Aí, se a gente for voltar alguns versículos aqui, nós vamos lá para o versículo 18, tá? Do capítulo 6 de 1 Coríntios. A gente estava no versículo 7, versículo 8 e 9 de 1 Coríntios. Vamos lá para o capítulo 6, versículos 18 e 19. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Que é essa prostituição, gente? É essa troca de parceiro. Muita gente pensa que prostituição é só fazer sexo por dinheiro. É não. A prostituição, se a gente for olhar no dicionário, né, que está aqui, é exatamente esse desrespeito com o seu próprio corpo. Você está expondo o seu corpo a experiências de uma troca de parcerias muito grande, de uma troca de sexo muito grande, que não vai fazer bem ao seu corpo, tá certo? Tá aqui no dicionário, é só você procurar. Então, diz aqui, né? Ou não sabeis, versículo 19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, nós não somos mais de nós mesmos para a gente fazer aquilo que dá na veneta, não. Agora a gente tem um Senhor, um Salvador, um Remidor, alguém que rege a nossa vida, que nos mostra. E não tem segredo, é seguir a palavra. Se a gente subir mais um versículozinho, vai ter dizendo assim para nós, lá no versículo 12. Muito interessante esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu me não deixarei dominar por nenhuma. Tudo é lícito, tudo é permitido, tudo é normal. Você é uma pessoa livre, você não tem nenhuma cadeia aqui lhe prendendo, não. Porém, nem tudo lhe convém mais, porque você hoje é uma pessoa santa, cujo corpo é morada do Espírito Santo. Não somos mais de nós mesmos. E aí no versículo 20, para arrematar com chave de ouro, diz assim. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, sangue do Cordeiro, né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se você não pode se conter, se você é aquela pessoa que está louca para ter uma experiência, case-se. Comece a prestar atenção, comece a orar, pedir a Deus e casa, e aí vai viver tua vida de casado, amém? Nessa quarta comparação, penúltima, né? Só tem mais duas comparações. Nós vamos ver algo que vai fazer aqui um paralelo, vai fechar esse pensamento que começamos aqui. É que a celebridade mundana, ela desrespeita o corpo dela. E a celebridade celestial o honra. A celebridade mundana, ela viola o próprio corpo, ela expõe a sua nudez, que é algo que a Bíblia pede, que a gente não exponha. Lá em 1 Coríntios, a gente vai continuar aqui nesse versículo, batendo nessa tecla de que o nosso corpo é santuário do Espírito. Então, muitas roupas sensuais demais, apelativas, revistas que se especializam, sites que se especializam em pornografia, em expor pessoas nuas. Geralmente as celebridades seculares, elas são convidadas. Infelizmente aí estão convidando até algumas pessoas cristãs também, né? E aí as que vão, sinto muito, se vocês vão,
é porque você não é celebridade celestial mesmo, viu? Porque a celebridade celestial, ela tem todo um cuidado com o seu corpo. Além disso, a celebridade mundana, geralmente, pessoal, geralmente, não são todas, logicamente, temos que fazer um equilíbrio aí. Elas se envolvem com vícios, com práticas sexuais ilícitas e às vezes até deformam o seu corpo de alguma maneira, com cirurgias, com práticas da moda, com tatuagens, que às vezes ao invés de embelezar, deformam o corpo. Mas a celebridade celestial, ela sabe. Lá em 1 Coríntios 6,12 nós já lemos que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E ela sabe lá em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Nós já lemos, então não vou ler de novo, tá certo? Então, ter cuidado. Porque a gente às vezes faz algo no nosso corpo e que as reações vão vir a longo prazo. Então, ter cuidado também com o que você está fazendo com o seu corpo, o que você está submetendo o seu corpo. E também não vou falar só dos pecados sexuais, não. Tem 2 pecadinhos bem bobinhos na Bíblia, que a gente vai fazer um estudo sobre eles, somente sobre eles, que vai levar muita gente para o inferno e as pessoas não vão perceber, que é a bebedeira e a comilança, a glutonaria e a bebedice, a bebedeira. Eles são pecados que estão lá nas obras da carne e que vão levar muita gente mesmo. Porque as pessoas geralmente se importam mais com esses pecados mais cabeludos, como a gente chama aqui no Nordeste, os pecados sexuais, eita o adultério, eita a homossexualidade, eita a prostituição. Ei, mas tem também esses pecados da carne que a gente não percebe, viu? A gula, pessoas aí ficando obesas, pessoas comendo desmedidamente, atraindo malefícios já para esse corpo terreno e também para o corpo espiritual, né? Então, depois a gente vai falar sobre esses 2 pecados, porque realmente eu estou com um estudo na ponta da agulha sobre eles 2. E vamos à nossa quinta e última comparação. A celebridade secular. Ela tem o nome gravado na calçada da fama, quando ela é aquela celebridade bem top, né? Top das tops. Mas a celebridade celeste tem o nome gravado no livro da vida, glória a Deus. No livro da vida, meu querido, tem o seu nome e o meu gravado, minha querida, que é o livro que será lido naquele dia glorioso. Dependendo do grau de fama da celebridade mundana, esta terá o convite e, posteriormente, o seu nome gravado na calçada da fama, lá nos Estados Unidos. A celebridade celeste, independente do seu grau de fama aqui na Terra, você pode ser aquela pessoa lá na igreja, bem humildezinha, bem simplesinha, que só faz assistir os cultos e volta para casa, que ninguém lhe chama para pregar, que ninguém lhe chama para louvar, que ninguém lhe chama para recolher uma oferta. Mas diante de Deus, o que importa é que o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Apocalipse, vamos lá, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá, Apocalipse 3. Versículo 5, a parte B. Vai dizer assim para nós. Eu vou ler todinho porque é tão bonito. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você será vestido de vestes brancas, simbolizando a pureza, renovo, vida nova, e seu nome não vai ser riscado do livro da vida. Amém? Lá em Filipenses 4:3, para dar um apoio, vamos voltando aí, né, de Apocalipse, lá para Filipenses, é pertinho. Você vai voltando aqui alguns livrinhos. Filipenses 4:3. Olha o que está registrado na palavra. Quatro, 3.
a parte C do versículo, né? Que ele vai aqui dar algumas orientações aos filipenses e a alguns cristãos em particular, mas ele vai dizer aqui na parte 3 que mexe comigo e com você. Com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Com os outros cooperadores do Evangelho, cujos nomes estão no livro da vida. Cooperadores de uma forma geral, seja o que você faz na igreja, seu nome está escrito no livro da vida, amém? Bem, de forma geral, nós percebemos que essas celebridades, as celebridades seculares, mundanas, elas muito se aproximam e muito amam o mundo que eu digo, as coisas mundanas, as coisas desse universo aqui, né? Mas elas se afastam cada vez mais do amor de Deus. Se por alguma aventura, porque Deus é o Deus do impossível, eu estou fazendo esses vídeos aqui, primeiro porque eu tenho muito estudo bíblico, e eu quero que um dia, quando o Senhor me chamar para a glória, esses estudos bíblicos fiquem aí à disposição de quem quiser acessar, tá certo? Ainda tenho poucos seguidores no canal, se eu vou ter mais ou menos, aí Deus é quem sabe, quem está me assistindo, quem gosta ou não. Mas se porventura, que Deus é o Deus do impossível, as coisas não são como a gente quer, nem como a gente pensa, se um vídeo desse chegar na mão de uma celebridade, se você for uma pessoa famosa no secular, analise esse estudo com calma, com paciência. Aqui não estamos querendo lhe ferir, não estamos querendo lhe apontar, mas queremos mostrar que há uma fama melhor, que há uma vida melhor, que há uma recompensa melhor do que essa fama passageira, que muitas vezes lhe endeusa, né? E lhe projeta enquanto você é jovem, enquanto você tem um corpo que vai servir aos propósitos de quem está usufruindo dele. Mas depois você pode ser desprezado, pode ser apagado pelas mesmas pessoas que hoje estão aí colocando você nos holofotes, tá certo? Então, eu deixo para você 1 João 2, do 15 ao 17. 1 João, vamos lá, vamos ler aqui na Bíblia, 1 João, aqui bem pertinho, né? 1 João 2, versículos 15 ao 17, olha o que está escrito. 1 João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Isso passa. O mundo passa. A concupiscência quer dizer o quê? A cobiça dos olhos. Quanto mais você vê, mais você quer. A cobiça da carne vai satisfazendo todos os desejos. A soberba da vida vai se sentindo superior aos outros. Vai ficando soberbo, soberba. Isso tudo passa. E isso não provém de Deus. Não é de Deus, não. Muitas vezes as pessoas acham que porque são bem-sucedidas, são abençoadas. Nem sempre. Quando o Senhor, Ele nos abençoa, a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Então, não é uma bênção na qual você precise fazer algo contra, às vezes, até a sua natureza, contra, às vezes, até suas convicções que você um dia teve, você tem, para adquiri-la. As bênçãos de Deus, elas são baseadas na palavra, porque Deus também abençoa. Deus também abençoa, isso é inegável. Mas a bênção de Deus não acrescenta dores. A bênção de Deus traz paz quando a gente dorme. Amém? E as coisas do mundo, elas são passageiras. Mas as coisas celestiais, elas são para sempre. Que Deus te abençoe, te dê discernimento. E você, celebridade celestial, continua fiel a este Deus, porque teu nome está escrito no livro da vida. Amém?